Você já tem um imóvel quitado e está precisando de dinheiro para expandir seu negócio, quitar dívidas caras ou até fazer um novo tipo de investimento? Saiba que com o teu imóvel você consegue o crédito mais barato possível hoje no mercado financeiro, sem se enrolar em dívidas caríssimas, que são as dívidas bancárias, por exemplo. Quer ver como? Editor, roda a vinheta. E hoje a gente vai falar sobre Home Equity, uma das modalidades mais baratas de crédito para que você possa utilizar ele para os mais diversos motivos. E a gente vai falar sobre isso e vamos detalhar ponto a ponto aqui para que você fique ciente das vantagens e desvantagens de usar esse tipo de crédito. Beleza? Olha, mas antes da gente começar o vídeo, vocês já sabem, dá aquele like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal para que você receba esses novos conteúdos sobre planejamento financeiro e vamos começar já com o nosso material de hoje, que é sobre Home Equity. Esse nome em inglês, Home Equity, ele em português, para muita gente vai ficar um pouco mais claro, é crédito com garantia de imóvel. Então, basicamente, como é que funciona isso? Você tem um imóvel teu quitado e esse imóvel ele vale alguma coisa, correto? Então vamos supor que você tem um imóvel quitado que vale R$1 milhão. Você bota esse imóvel como garantia para o banco, assim o banco também tem como recorrer a um crédito caso você fique inadimplente ou caso você não consiga pagar suas parcelas do crédito. E isso faz com que os juros que ele cobra de você fique muito mais barato. Com esse tipo de crédito, o seu imóvel, vamos fazer uma suposição aqui. Se você tem um imóvel de R$1 milhão, você consegue até 60% desse valor na garantia do imóvel. Então, para um imóvel de R$1 milhão, você conseguiria até R$600 mil de crédito para fazer o que você bem entender. E quando é que faz sentido usar esse tipo de crédito? Vamos lá. A primeira opção, que é o que eu mais indico para muita gente, é você usar esse tipo de crédito quando você tem uma dívida que é muito cara. Por exemplo, você se enrolou com um cartão de crédito ou você pegou um empréstimo no banco e está pagando 3, 4, 5% ao mês de juros. Isso é caríssimo. Muitas vezes, você pode até chegar a quebrar por conta desse volume financeiro de juros que o banco está cobrando diretamente de você. Então, quando você tem um imóvel quitado, e muita gente não sabe disso, eu já vi muita gente entrar em graves problemas financeiros e, inclusive, poder perder bens porque estava rodando com juros muito caros, ao invés de pegar, por exemplo, um imóvel, colocar ele de garantia e tomar um crédito que hoje roda por volta ali de 1%, 1 e pouquinho, a depender da instituição financeira. Então, você poderia fazer o que a gente chama de swap de dívida. Você tem uma dívida que está te cobrando 4, 5% ao mês, ela vai te estrangular com certeza, ou você vai pagar volumes absurdos de juros. Quanto mais prazo você ficar enrolado nessa dívida, mais caro você vai pagar para o banco. E se você não amortizar, pior ainda. Esses juros começam a virar uma bola de neve e às vezes chega ao ponto de ficar impagável. Então, sanar dívidas é uma das principais operações que a gente acaba utilizando e orientando nossos clientes para quitação através do crédito com garantia de imóvel. Mas existem outras linhas para as pessoas que também não são enroladas ali com os pagamentos e querem usar esse tipo de crédito como oportunidade. Uma delas pode ser para você expandir seus negócios. Vamos supor, você já tem uma empresa, uma fábrica, está precisando de um maquinário novo, o crédito dessa máquina está caro, ou o fornecedor externo não tem uma mobilidade de deixar você pagar aquilo parcelado, ou simplesmente você consegue uma ótima negociação para comprar uma franquia ou um maquinário que você precisa para sua empresa, o que vier, né? E você pagando aquilo, por exemplo, à vista, como todo mundo sabe, dinheiro na mão, você consegue grandes descontos. Então,
muitas vezes usar o home equity para essa expansão do teu negócio, para aquisição de um novo maquinário, aquisição, expansão às vezes de uma rede de franquias ou coisas parecidas com isso, elas funcionam muito bem com home equity, porque você vai conseguir o crédito e com juros bem mais barato que o do mercado. E ele também serve para operações dentro do mercado imobiliário. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí um momento mais de crise, algumas oportunidades de imóveis mais baratos vindo para o mercado. Você pode colocar o teu imóvel como garantia, levantar capital e fazer uma operação que a gente chama de flipagem imobiliária, por exemplo. Você compra um imóvel com 15, 20, 30% às vezes de desconto, muitas vezes você pode até conseguir mais que isso em leilões. E vamos supor que você tem uma fronteira ali de 12 meses para ficar nessa operação. Você pode utilizar o home equity para comprar esse imóvel à vista, negociar bem valores e vender esse imóvel dentro de um prazo pequeno. E isso você vai pagar pouquíssimos juros, sem ter que dar entradas volumosas, que hoje beiram a casa dos 30%, e nem pegar um financiamento para 30 anos, por exemplo. E quais são as vantagens hoje de você utilizar essa modalidade de home equity? Bom, primeiro eu já falei que são juros mais baratos. A segunda é que você consegue ainda parcelar essa operação em até 20 anos, caso seja a sua necessidade. A terceira é que você tem parcelas mais leves, pelo juros ser mais baixo e não ter necessidade de dar uma entrada muito pesada. Você vai parcelar esse crédito durante todo esse período e as parcelas ficam pequenininhas. E a quarta, a melhor de todas, é que você pode continuar com o imóvel no seu nome, ou morando dentro dele, ou continuar, por exemplo, se você tem um outro imóvel que está sendo alugado, continua com aluguel e coloca esse imóvel como garantia para a recepção do crédito, sem perder o imóvel ou o direito ao uso do mesmo. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa ter alguns pontos de atenção ao fazer essa modalidade de operação com crédito, com garantia de imóvel. Vamos ver quais são? A primeira é que o imóvel precisa estar quitado ou quase quitado. Algumas administradoras até aceitam um imóvel que faltam algumas poucas parcelas ou que você já cumpriu lá 80%, 90% dos pagamentos referentes àquele imóvel. A segunda, e para mim acho que é a mais importante, assim como qualquer tomada de crédito, você precisa estar muito bem planejado financeiramente. Isso porque, caso você não cumpra o pagamento das parcelas e fique inadimplente, você corre um sério risco de ter o seu bem tomado pela instituição financeira. Lembra, uma vez que você colocou ele como fonte de garantia para a tomada do crédito. Então, esse imóvel que você colocou em garantia, ele vai servir justamente como a garantia do banco para que, caso você não pague, ele possa ir lá e pegar o seu bem. E, geralmente, quando isso acontece, o seu imóvel vai a leilão e o que for fruto desse resultado de leilão, ele vai utilizar esse crédito para cumprir os pagamentos que você está inadimplente e o crédito que ainda falta remanescente a cumprir até o final do seu acordo com o banco. Então, o que a gente mais indica é que, se você for usar esse tipo de crédito, use ele de forma inteligente e com investimentos em coisas que você sabe que vão ter um retorno maior do que o valor do crédito que você está colocando. Hoje, por exemplo, a Selic anual está na casa de 15%. Vale a pena você tomar um crédito para investir em uma coisa que vai te dar menos do que 15%? Matematicamente não faz nenhum sentido. Bom, Felipe, beleza. Entendi tudo isso aí até agora e eu realmente estou precisando desse tipo de modalidade de crédito. Quero fazer esse tipo de operação. Como é que funciona aí o passo a passo? Bom, primeiro passo é a avaliação do imóvel que você está botando para garantia. Depois da avaliação desse imóvel, você vai para a análise de crédito, para ver se você também tem a condição de cumprir com a sua renda os pagamentos que você está prometendo para o futuro. Com isso tudo aprovado, o imóvel, o seu perfil de renda, aí o banco vai estudar o crédito que ele vai liberar para você. Dependendo dessas duas situações, você vai ter um crédito liberado maior, 60%, por exemplo. Se você tem um imóvel numa área não muito líquida, se o teu rendimento comprovadamente
não está sobrando muito para o valor da parcela que você poderia pagar, provavelmente ele vai te liberar um pouco menos de crédito, às vezes 20, 30, 40%, por exemplo, do crédito que você está solicitando. Feitas essas 3 etapas, o banco vai te mandar um contrato, você vai avaliar o contrato, mais uma vez, leiam todas as cláusulas do contrato, não deixem nada para trás. Todo contrato de crédito ele precisa ser minuciosamente estudado. Se possível, coloque até um advogado junto para ler junto com você o contrato. Está tudo de acordo. Você faz a assinatura do contrato e envia para a instituição financeira. Após esse contrato ser enviado para a instituição financeira, ela vai te apontar um prazo para a liberação do crédito que vai cair diretamente na sua conta corrente. O Home Equity hoje é uma das formas mais inteligentes de acessar crédito barato aqui no Brasil. Mas como a gente viu agora aí, é preciso um bom planejamento, um bom estudo financeiro e um bom estudo do seu projeto, do que você vai colocar para fazer, para que a rentabilidade desse seu projeto cubra o custo que você está tendo nesse crédito, que é barato. Muitas vezes vai ser algumas vezes melhor do que tomar esse crédito, por exemplo, em banco. E se você ainda está na dúvida, querendo saber quanto que você poderia levantar de capital com seu imóvel, ou se esse tipo de operação vale para você, a gente vai deixar aqui um link, ou você pode entrar em contato diretamente com a gente aqui na Trino Capital, que a gente faz todo esse estudo para você e entende teu momento financeiro, entende a tua realidade, entende o teu projeto, onde você está querendo fazer o emprego desse dinheiro, e a gente te dá essa consultoria gratuitamente. E aí, pessoal, ficou claro como é que funciona o Home Equity? Eu espero ter ajudado muito vocês nesse tipo de assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que dá um likezinho aí, ativa o sininho, se inscreve no canal e manda para os teus amigos aí, quem gosta desse tipo de assunto, porque a gente aqui está fazendo o nosso melhor para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se vocês puderem ajudar a gente, eu fico muito grato. Eu sou o Felipe, vou ficando por aqui e espero vocês num próximo conteúdo. Beleza? Grande abraço!